Salve família, vamos para mais um vídeo com os possíveis palpites para essa terça-feira, 30 de novembro de 2021. Se você não for inscrito, já se inscreva e ative o sino de notificações ao lado e compartilhe para a galera, compartilhe para geral. E se você gostou do vídeo, deixe seu like para fortalecer. Para essa terça-feira, selecionei uma grade de 13 jogos para vocês, 2 bilhetinhos prontos no final do vídeo. Mas antes de começar os palpites, galera, para essa terça-feira, quero passar para vocês aqui o nosso Instagram, segue lá, @elonlipalpites. Deixamos sempre para vocês palpites e bilhetes prontos no Instagram, nos stories do Instagram, então segue lá, galera, @elonlipalpites. Temos também o grupo no Telegram, o link vai estar na descrição do vídeo. Nessa segunda-feira, selecione para vocês aqui apenas uma tripla, peguei aqui uma tripla de gols, esperando bater só o resultado aqui da partida entre Atlético de Goiás e Bahia. Deixei aqui caso um empate, provavelmente temos grande chance de bater essa tripla. Nesse domingão deixei para vocês, galera, duas triplas. Peguei uma tripla de back e uma tripla de gols. Batemos todas as duas triplas. Batemos nesse domingão duas triplas. E provavelmente vamos bater também nessa segunda-feira. Para essa terça-feira, selecionei para vocês 13 palpites e 2 bilhetes prontos. Então segue lá, galera, @elonlipalpites. Temos também o grupo no Telegram. O link vai estar na descrição do vídeo. Agora passando para os palpites dessa terça-feira, 30 de novembro de 2021, selecionei 13 palpites para vocês e um bilhetinho pronto e 2 bilhetinhos prontos no final do vídeo. Começando aqui pelo campeonato italiano na partida entre Atalanta e Venezia. Na classificação, esperar aqui, aguardar um pouquinho a internet que não está querendo ajudar. Na classificação é o quarto colocado contra o 16º colocado, que é o Venezia. Nos últimos 5 jogos da Atalanta vem de 3 vitórias e 2 empates. Já a equipe visitante vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. No último confronto entre eles, na casa do Venezia, bateu 1-0 para a equipe do Venezia. As odds abriram aqui a 1.22 para a equipe da Atalanta, que acredito que vença, mas vou deixar aqui um palpite para vocês na linha de gols. Vou deixar aqui acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos da Atalanta, bateu acima de 2 gols e meio em 4 oportunidades. Já a equipe do Venezia, nos últimos 5 jogos, bateu 2,5 em 2 oportunidades. Acredito que seja jogo para gols, jogo para 2,5. Para botar numa tripla ou numa quadra, você pode pegar apenas a Atalanta para vencer a 1.22. Passando aqui na partida entre Fiorentina e Sampdoria, na classificação, é o 6º colocado contra o 15º colocado, que é a Sampdoria. Nos últimos 5 jogos da Fiorentina, vem de 3 derrotas e 2 vitórias. Já a equipe da Sampdoria vem de 2 vitórias e 3 derrotas. Nos últimos confrontos entre eles, Sampdoria venceu 2, Fiorentina venceu 2 e bateu aqui um empate. Na última partida entre as equipes, Sampdoria venceu em casa por 2-1. As odds abriram aqui a 1.60 para a equipe da casa, 5.50 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da Fiorentina, bateu ambas marcas aqui em 2 oportunidades. Já a equipe da Sampdoria bateu ambas marcas aqui em 3 oportunidades. Nos confrontos diretos entre as equipes, em todos os jogos, nos últimos 5 jogos, bateu todas elas, ambas marcas. Todas elas bateram também acima de 2 gols e meio. Vou deixar aqui como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam, para botar numa tripla ou numa quadra acima de 1 gol e meio. Agora passando pela Premier League na partida entre Newcastle e Norwich. Na classificação é o 19º colocado contra o último colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe do Newcastle vem de 2 derrotas e 3 empates. Já a equipe do Norwich vem de 1 empate, 2 vitórias e 2 derrotas. No último confronto entre eles, Newcastle venceu em casa por 3-0. As odds abriram aqui a 1.95 para a equipe da casa, 3.90 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos da equipe do Newcastle, bateu 2,5 em 3 oportunidades. Já a equipe do Norwich bateu acima de 2 gols e meio em 4 oportunidades. No último confronto entre eles, Newcastle venceu em casa por 3-0. Nos últimos 5 confrontos entre as equipes, na casa do Newcastle bateu 2,5 nos últimos 4 em 4 oportunidades. Eu vou deixar aqui como primeira opção de aposta acima de 2 gols e meio. Acredito que seja jogo para gols, para botar numa tripla ou numa quadra acima de 1 gol e meio. Agora vamos pelo campeonato italiano na partida entre Salernitana e Juventus. Na classificação é o 7º colocado contra o último colocado, que é a Salernitana.
Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de um empate, 3 derrotas e uma vitória. Já a equipe visitante vem de 2 derrotas seguidas nos últimos 5 jogos. No último confronto entre eles, Salernitana venceu em casa por 1-0, mas essa partida foi no ano de 1999, então não vou entrar em consideração. As odds abriram aqui a 8,50 para a equipe da casa, 1,36 para a equipe visitante. A Juventus que gosta de tomar um golzinho, galera, nas últimas 5 partidas que realizou. Em 3 delas, a sua defesa sofreu gols. Então eu vou deixar aqui um palpite, galera, na linha de gols, como primeira opção de aposta, acima de 2 gols e meio, para botar numa tripla ou numa quadra acima de 1 gol e meio. Agora passando aqui na partida entre Verona e Cagliari. Na classificação, é o 10º colocado contra o 19º colocado, que é o Cagliari, com apenas 8 pontos somados. O Cagliari que tem uma das piores defesas do campeonato, com 29 gols sofridos. Nos últimos 5 jogos da equipe do Verona, vem de uma derrota, 2 vitórias e 2 empates. Já a equipe do Cagliari vem de 2 empates e 3 derrotas. No último confronto entre eles, Verona venceu fora de casa por 2-0. As odds abriram aqui a 1,60 para a equipe da casa, 5,50 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para esse jogo, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe do Verona, todas elas bateram ambas marcas. A equipe do Cagliari, nos últimos 5 jogos, 4 partidas delas bateram ambas marcas. Nos últimos 5 confrontos entre as equipes, 4 delas bateram ambas marcas. Vou deixar aqui um palpite de ambas as equipes marcam, para botar numa tripla ou numa quadra acima de 1 gol e meio. Passando aqui pelo campeonato argentino, na partida entre São Lourenço e Sarmiento Junín. Na classificação, a equipe do São Lourenço vem na 25ª colocação. O Sarmiento vem logo acima, na 20ª colocação. Nos últimos 5 jogos da equipe do São Lourenço, vem de 4 derrotas e 1 vitória. Já a equipe do Sarmiento vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. No último confronto entre eles, São Lourenço venceu por 1-0. Nos últimos 3 jogos realizados entre as equipes, São Lourenço venceu em todos os jogos. As odds abriram aqui a 2,05 para a equipe do São Lourenço. Acho um palpite muito interessante deixar aqui um back São Lourenço. Mas vou deixar aqui para vocês, galera, na linha de gols, como primeira opção de aposta, acima de 1 gol e meio. Ou se você preferir pegar apenas São Lourenço para vencer, é uma boa opção. Nos últimos 5 jogos em casa do São Lourenço, vem de 3 derrotas e 2 vitórias. Jogando fora de casa, a equipe do Sarmiento vem de 2 derrotas seguidas. Vou deixar aqui um palpite na linha de gols, acima de 1 gol e meio. Ou se você quiser arriscar mais um pouquinho, São Lourenço para vencer é uma boa opção. Passando aqui pela Premier League, na partida entre Leeds e Crystal Palace. Na classificação, é o 11º colocado contra o 17º colocado, que é o Leeds, com apenas 12 pontos somados. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Já a equipe do Crystal Palace vem de 1 derrota, 2 empates e 2 vitórias. No último confronto entre eles, o Leeds venceu em casa por 2-0. As odds abriram aqui a 2,40 para a equipe da casa, 3,0 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para esse jogo como primeira opção de aposta, Leeds para vencer. Acredito muito na vitória do Leeds. Vamos ver aqui no retrospecto entre as equipes na casa do Leeds. Nos últimos 5 jogos entre as equipes na casa do Leeds, o Leeds venceu em todos os jogos. Vou deixar aqui um palpite de Leeds para vencer. Abriu aqui a 2,40. Ou se você preferir, para botar na linha de gols acima de 1 gol e meio numa tripla ou numa quadra. Passando aqui pelo campeonato português, na partida entre Braga e Vizela. Na classificação, a equipe do Braga vem na 6ª colocação. O Vizela vem na 14ª colocação com apenas 10 pontos somados. Nos últimos 5 jogos da equipe do Braga, vem de 2 derrotas e 3 vitórias. Já a equipe do Vizela vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. No último confronto entre eles, o Braga venceu em casa por 4-3. As odds abriram aqui a 1,36 para a equipe do Braga. O palpite que eu vou deixar para esse jogo na partida entre Braga e Vizela, vou preferir trabalhar na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Ou se você preferir pegar Braga para vencer, a 1,36 é uma boa opção. Agora pelo campeonato argentino, na partida entre Boca Juniors e Newell's Old Boys. Na classificação, é o 6º colocado contra o 18º colocado, que é o Newell's Old Boys, com apenas 26 pontos somados.
nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Já a equipe visitante também vem de 3 vitórias e 2 derrotas. No último confronto entre eles, o Boca Juniors venceu fora de casa por 1-0. Nos últimos 3 confrontos entre as equipes, o Boca Juniors venceu em todos os jogos. As odds abriram aqui a 1.30 para a equipe do Boca. Agora a partida é na casa do Boca. Nos últimos 5 confrontos entre as equipes, na casa do Boca, Boca venceu 4 e houve aqui um empate. Vou deixar aqui um palpite de Boca para vencer. Ou se você preferir pegar na linha de gols, botar numa tripla ou numa quadra acima de 1,5 gols. Passando pelo Brasileirão Série A, na partida entre Flamengo e Ceará, na classificação, é o segundo colocado contra o 8º colocado. O Ceará ainda sonha com uma vaga na pré-Libertadores ou possível diretamente na Libertadores de 2022. Nos últimos 5 jogos da equipe do Flamengo vem de uma derrota, um empate e 3 vitórias. Já a equipe do Ceará vem de um empate, 3 vitórias e uma derrota. No último confronto entre eles, ficaram no 1-1 na casa do Ceará. As odds abriram aqui a 1.45 para a equipe do Flamengo. O palpite que eu vou deixar para esse jogo, vou preferir trabalhar na linha de gols, acima de 2,5 gols. Agora na partida entre América Mineiro e Chapecoense, vamos ver aqui na classificação. É o 10º colocado contra o último colocado, que é o Chapecoense, já rebaixaram para a Série B 2022. Nos últimos 5 jogos da equipe do América, vem de 2 empates, 1 derrota e 2 vitórias. Já a equipe da Chapecoense vem de 3 derrotas seguidas nos últimos 5 jogos. No último confronto entre eles, na casa da Chape, ficaram no empate em 1-1. As odds abriram aqui a 1.33 para a equipe do América, que acredito que vence essa partida. Mas vou preferir trabalhar na linha de gols. Vou deixar aqui um palpite de acima de 1,5 gols. Passando aqui pelo Campeonato Boliviano, na partida entre Blooming e Always Ready, na classificação. O Always Ready vem na segunda colocação. Essa é a última partida do Campeonato Boliviano. Se vencer e a equipe do The Strongest se tropeçar, o Always Ready assume a liderança e possível título do Campeonato Boliviano. Já a equipe do Blooming vem na 15ª colocação com 23 pontos. Se ele perder, ele vai jogar os playoffs do rebaixamento do Campeonato Boliviano. As odds nos últimos 5 jogos do Blooming vem de 3 derrotas e 2 empates. O Always Ready vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No último confronto entre eles, o Always Ready venceu por 5-1 jogando em casa. Nos últimos 5 confrontos entre as equipes, o Always Ready venceu em todos os jogos, vencendo bem aqui, galera. Até fora de casa que venceu na última partida por 2-0. As odds abriram aqui a 4.20 para a equipe da casa, 1.60 para a equipe visitante. Vou deixar aqui um palpite de Always Ready para vencer, ou se você preferir pegar na linha de gols, acima de 2,5 gols. Passando para a próxima e última tip, na partida entre Cuiabá e Palmeiras, na classificação. A equipe do Palmeiras vem na 3ª colocação. O Palmeiras que praticamente deve vir com a equipe bem alternativa para esse jogo. O Cuiabá vem na 13ª colocação. O Cuiabá que ainda corre risco de rebaixamento. Nos últimos 5 jogos da equipe do Cuiabá, vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Já a equipe do Palmeiras vem de 1 empate, 1 vitória e 3 derrotas. No último confronto entre eles, o Cuiabá venceu fora de casa por 2-0. As odds abriram aqui a 2.37 para a equipe do Cuiabá, 3.20 para a equipe do Palmeiras, que deve vir com a equipe bem alternativa. O palpite que eu vou deixar para esse jogo, vou preferir trabalhar na linha de gols como primeira opção de aposta acima de 1,5 gols. Ou se você preferir arriscar um pouquinho ali também, Cuiabá para vencer é uma boa opção. Ou se você preferir casa com empate também é uma boa, para dar numa tripla ou numa quadra. Agora passando para a tripla que vou selecionar para vocês, galera. Uma tripla de back e uma tripla de gols. A tripla de back que vou deixar para vocês. Vou pegar aqui, galera, Boca para vencer. O Boca que recebe a equipe do News Old Boys em casa. Abriu aqui a 1.30. Boca para vencer. Vou deixar aqui para você Braga para vencer. O Braga que joga em casa contra a equipe do Vizela. Abriu aqui a 1.36. E vou deixar aqui Always Ready para vencer fora de casa a equipe do Blooming a 1.60. O Always Ready que nos últimos 5 jogos entre as equipes, nos últimos 5 confrontos contra a equipe do Blooming, venceu em todos os jogos. Vou deixar aqui Always Ready para vencer. Always Ready, Boca e Braga para vencer. E na linha de gols, vou deixar para vocês aqui, galera, na tripla.
Atalanta acima de 2 gols e meio. Atalanta recebe em casa a equipe do Venezia. Vou deixar para vocês aqui Juventus acima de 2 gols e meio. O Juventus que recebe a equipe da Salernitana jogando fora de casa. E vou deixar para vocês aqui, galera, na partida entre América e Chapecoense. Acima de 1 gol e meio. Atalanta e Venezia acima de 2 gols e meio. Salernitana e Juventus acima de 2 gols e meio. E América Mineiro e Chapecoense acima de 1 gol e meio. Essa é a tripla de over que eu vou deixar para vocês. Faça sua dupla, faça sua tripla. Gerindo sempre a gestão de banca. Segue lá, @elonaiPalpites no Instagram, o link vai estar na descrição do vídeo. Temos também o grupo no Telegram, o link vai estar na descrição do vídeo. Galera, compartilhe o nosso vídeo. Compartilhe para mais pessoas, galera que não conhece nosso canal ainda. Geralmente aqui estamos batendo bastante triplas, bastante duplas também. De vez em quando deixo dupla para vocês, deixo triplas também, geralmente. No domingo batemos aqui 2 triplas. Nessa segunda-feira deixei aqui para vocês também uma tripla. Na segunda-feira tivemos uma grade bem baixa de jogos, galera. Selecionei para vocês aqui uma tripla e provavelmente vamos bater também, beleza, galera? Obrigado a todos, boa terça-feira para nós e fui!